Ó, caçapa! Caçapa com o Marcelo Duó, sempre com a gente aqui todos os dias. E a gente recebeu recomendações muito sérias aqui, viu, Marcelo Duó? Que hoje não é um bom dia para falar de Brasileirão, é um excelente dia, não, de verdade, para falar de Copa do Mundo de Ginástica Artística, porque o Brasil fez bonito lá na Hungria, né, Marcelo? Boa tarde para você. Fez sim, boa tarde. A cara dos meninos disse muita coisa, né, meu caro Ivan Brandão, meu caro Carlos Andreasa. Mas vamos falar de ginástica, cara. A gente tem acordei tarde para ver todas as competições. Meu irmão, só uma observação, porque não quero falar de futebol, tá? Mas só para registrar o seguinte, eu ouvi sua narração. Narrou lindamente, tá? Narrou lindo, tá? Obrigado. Ouvi muitas vezes, Obrigado. Tá bom? Você narrando. Não vou falar de que jogo eu tô tratando, não, tá bom? Podemos falar de ginástica. Eu sou disciplinado. Tá bom, eu acho que você ia falar de futebol americano, mas tudo bem. Mas é o seguinte, na ginástica a gente tem grandes notícias, porque a gente está a menos de um mês do Mundial de Doha no Catar. A gente teve uma etapa da Copa do Mundo na Hungria essa semana, que foi muito legal para as meninas, principalmente, mas também para o Caio Souza, né, que ganhou a sua medalha também na barra fixa. A Flávia Saravia conseguiu uma medalha de ouro fantástica, fez uma belíssima apresentação na trave, muito limpa, sem nenhum erro praticamente. As outras meninas, né, a Júlia Soares e principalmente a Júlia Coutinho, que a gente olhando para o futuro desse time Brasil, que é atual medalhista olímpico, tem 15 aninhos e ficou em terceiro lugar também na prova da trave em Paris. E as duas também conseguiram medalhas na mesma prova, dividiram a medalha de prata e medalha de bronze. Então, o time Brasil vai para essa Copa, para esse Mundial em Doha, no Catar, daqui a menos de um mês, com um time muito forte mais uma vez e renovando, né? Porque a gente está no início de um ciclo olímpico para os Estados Unidos, para Los Angeles. Então, ver essas meninas, não só a Flavinha Saraiva, que já tem uma rodagem na seleção, mas essas duas meninas chegando para ganhar também. É uma boa notícia alvissareira para esse esporte, que já é um dos esportes mais queridos do brasileiro, né, Michele? Marcelo Duoc narrou o ouro de Rebeca, tá? Na rádio, de forma com a pioneira. companhia de Carla Bigato. Brilhante, brilhante. Pois é, Exatamente. mas aí, turma, é o seguinte, a gente está falando dessa belíssima ginástica olímpica brasileira, ginástica artística, essa extraordinária grupo, seleção que a gente tem muito bem treinado. A gente precisa, por contraste, falar daquele espetáculo horroroso que aconteceu sobre o ringue, relativamente a boxe, que também é um esporte olímpico. E, no entanto, a gente viu aquela imagem transmitida para todo o Brasil, aquela cena degradante, Eduardo. Eu acho que foi um desserviço enorme para uma modalidade, aliás, para duas modalidades que tem muito preconceito no Brasil, que é o boxe e principalmente o MMA. A gente estava ali com dois ícones, o Vanderlei Silva. Se você for ao Japão e falar o nome do Vanderlei Silva, ele é tão famoso quanto o Zico, porque na época do Pride ele era um deus lá no Japão e um pioneiro também, como outros tantos, das artes marciais mistas. E o Popó ergueu de novo o boxe brasileiro. Se a gente tem medalhistas olímpicos do boxe de 3 edições de Olimpíada para cá, a gente deve muito ao Popó. Então o encontro desses dois em si seria uma coisa muito legal, se não ficasse apenas, se tivesse ficado apenas no esporte. O que é o esporte, para você ouvinte da Band News FM, entender a diferença de esporte para violência? O esporte é quando você é desafiado a algo e você precisa usar das regras, da técnica, da tática, do controle mental e do seu talento para superar essa pressão, para vencer o seu oponente e não para aniquilá-lo. O que aconteceu ontem, sábado à noite, né, depois da luta, foi um espetáculo de a mais pura violência dos dois corners, aparentemente gratuitamente, e que não só levou os dois lutadores para o hospital, mas gerou uma imagem terrível para o esporte, que há profissionais que levam 18 anos, 20 anos para tentar mostrar que o MMA, que o boxe sempre foi chamado de nobre arte, é esporte, não é violência. E isso para o Brasil inteiro ficou muito feio. E o pior de tudo isso é que ninguém pediu desculpa para tudo. Cada um defendeu o seu lado ali. Não, eu fiz porque foi isso, foi ele que começou, foi ele que começou. Foi o mais puro espetáculo dos tempos que nós vivemos, né? Então, fica o nosso pedido para que as pessoas, principalmente que estão
nesses eventos e que, poxa, na arte marcial, a primeira coisa que você aprende é o autocontrole, é a disciplina. Eu conheço MMA, eu já treinei com esses caras na vida, eu já transmiti MMA durante 3 anos. Eles não são isso. Então, por um momento, você acaba tirando, né, apagando uma imagem, sujando uma imagem de muitos e muitos anos. Tomara que isso não se repita e que essas pessoas coloquem a mão na consciência e venham a público para se desculpar, porque está todo mundo errado, não tem ninguém certo nessa situação, que a gente possa aprender com o exemplo de um cara que a gente perdeu hoje, viu, Andreasa, Ivan, Michele, e que era um cara especial, um grande colega de profissão, um narrador poderosíssimo, referência no rádio, na televisão, e que vai sair desse plano aqui com aquele adjetivo que todos nós gostaríamos de ter quando a gente for embora daqui. Eu não tenho filhos, eu tenho os meus gols, a minha carreira. Hoje em dia a gente é conhecido e é lembrado por aquilo que a gente faz, pela profissão que a gente tem. Paulo Soares de Almeida será lembrado por aquilo que ele foi, o amigão da galera. Bela homenagem. Bela homenagem, é Grande isso que cara. todo mundo tá falando, né? Todo mundo que conheceu ou que trabalhou, alguma coisa é isso. Essa memória maravilhosa e você ter essa lembrança de uma pessoa que era leal, que era bacana, que era justa, que tentava manter ali nas relações algo positivo. Muito, muito bom. E eu não o conheci, mas conheci, sabe? É como o espectador sente. É muito leve, muito agradável de ouvir, companhia mesmo. Dava uma sensação de que estávamos todos em casa. E acho que é isso que todo comunicador procura. Bela lembrança, Paulo Soares Eterno. Valeu, Marcelo. Eterno, é isso aí, Obrigada, gente. viu? Valeu, gente. Até amanhã.